Questão número 2 do nosso material, uma questão do SESMAC Medicina 2016-1, que fala o seguinte: as azeitonas, ao serem colhidas, têm um sabor amargo intenso causado pela aleuropeína. Para ficarem saborosas, precisam ser maturadas em salmoura, solução salina, por alguns meses, certo? Sobre a oleoropirina, tem a forma estrutural abaixo. Então, aqui na forma estrutural, três afirmações são feitas. Então, vamos lá. Possui grupo éster, éter e álcool. Vamos ver as funções que nós temos aqui. E também o seguinte, vamos ler aqui embaixo. Possui carbonos com geometria tetraédrica trigonal plana. Bom, tetraédrica tem apenas o que? Ligação simples, certo? E trigonal plana tem que ter carbonos com uma dupla, beleza? E já lendo aqui embaixo, para completar, né? Para a gente quando for responder, possui isomeria óptica por possuir carbonos assimétricos, ou seja, carbonos quirais com quatro ligantes diferentes. Primeiro, vamos ver as funções. Eu tenho aqui um OH ligado aromático. Então, esse cara aqui é um fenol. Esse cidadão é um fenol. Se eu sei que cada vértice é um carbono, eu tenho uma função aqui que eu tenho oxigênio entre um carbono e uma carbonila. Então eu tenho aqui um éster, certo? Eu tenho de novo aqui um outro éster. Olha só. Eu tenho também a função álcool, que é o carbono, que é o H ligado a um carbono saturado. Eu tenho aqui um álcool. Eu tenho também aqui, ó, um oxigênio entre carbonos. Tá vendo aqui, ó? Oxigênio entre carbonos. Então eu tenho aqui um éter. Certo? Eu tenho um éter. Ok. Então, o primeiro aqui tá aqui embaixo, ó, tá verdadeiro, né? Eu tenho éster, éter e tenho álcool. Verdadeiro. Tetraédrico e planar. Eu tenho carbonos com ligações simples? Tenho aqui, ó. Eu tenho esse, tenho esse. Esse carbono aqui é um carbono que tem ligação simples. Então, se ele só tem ligações simples, ele é tetraédrico. E esse carbono aqui tem uma dupla. Então, se esse carbono tem uma dupla, então ele é trigonal plano. Lembrando que para ser linear, que é a outra geometria do carbono, ou ele tem uma tripla, ou ele tem duas duplas. Bacana? Então, eu posso dizer aqui que o segundo também ele é verdadeiro. Tem carbono quiral? Vamos ver aqui. Vou apagar, tá? Vamos achar aqui algum carbono que tenha os quatro ligantes diferentes. Eu acho que já dá para a gente ver aqui, né? Olha só. Não vou considerar esses carbonos aqui, porque tem dupla. Não vou considerar esse porque tem um CH2, esse também, esse tem dupla, esse tem dupla, esse tem um CH3, está fora. Esse tem uma dupla, está fora. Esse tem uma dupla, esse que está na extremidade também está fora. Agora eu acho que eu já achei um bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado. Ele tem uma, duas, três ligações. Lembrando que esse tracejado aqui quer dizer que está para trás do plano. O rachurado quer dizer que está para frente do plano, tá? Então é como, vamos supor que a minha mão seja um carbono, não sei se eu já falei isso. Vamos supor que a minha mão seja um carbono. O rachurado aí, ó, quer dizer que está para frente do carbono, tá? Para frente do carbono. E o tracejado quer dizer que ele está para trás do carbono. Não sei se dá para ver aqui, ó, para trás. Se aqui fosse um plano, ele estaria para trás, certo? Então, esse carbono aqui, ele está ligado a um hidrogênio, certo? Então, ele está ligado a esse cara aqui todinho. Aí você fala, Sandrão, é um ciclo, mas se você for no sentido horário e anti-horário, você vai ver que os carbonos
no sentido dos ciclos, são diferentes. É mesmo, Sandrão? É. Olha só. Nesse sentido aqui, depois do carbono, eu tenho um carbono com a dupla e tenho um grupo éster. Aqui eu tenho um carbono com a dupla, mas não tenho grupo éster. Então, o lado de cá, o lado de cá, o lado, o sentido anti-horário, o sentido horário são diferentes. Estou ligado a esse cara aqui todinho e esse cara aqui. Então, esse carbono aqui é assimétrico. Você quer ver outro carbono assimétrico? Qual é outro aqui, ó? Usando o mesmo raciocínio. Está ligado a hidrogênio, a um oxigênio aqui, que já vai fazer uma cadeia fechada, a um outro oxigênio que não está ligado aqui, e o lado de cá já é um carbono, enquanto aqui é um H. Então, os dois sentidos horário e anti-horário são diferentes. Aqui eu tenho outro carbono também assimétrico, ó, oxigênio, OH. Esse carbono também aqui é assimétrico. Esse carbono aqui porque não é um hidrogênio, é um CH3. Então, esse carbono aqui também é assimétrico. Esse também é assimétrico. Esse carbono aqui também é assimétrico. Esse carbono aqui não é, tá? Por que esse carbono aqui não é, Sandra? Porque está ligado a dois hidrogênios, tá? Então, eu tenho carbonos assimétricos? Tenho. Tem até um bocadinho ali que eu achei, né? Então, verdadeiro. Você pode, na cadeia fechada, você pode eliminar, saber se um carbono é assimétrico ou não, usando o plano de simetria. Como é o plano de simetria, Sandra? Plano de simetria, se você não quiser usar esse raciocínio que eu faço. Por exemplo, eu vou aumentar bastante aqui, tá? Só para você ter uma ideia. Ok? Olha só. Sandra, agora você aumentou, foi no máximo aqui agora. Eita, sumiu. Vamos aqui, ó. Vamos analisar esse carbono aqui. Por que, Sandrão, o lado direito e o lado sentido horário e anti-horário são diferentes em relação a esse carbono? Porque esse carbono, primeiro, aqui fora, estou ligado, eu tenho hidrogênio aqui, né? Esse cara está ligado ao oxigênio. Aí depois ele está ligado aqui a um carbono, que está ligado ao H. Embora esteja no mesmo ciclo, logo depois dele aqui eu já tenho oxigênio, já são diferentes. Então, hidrogênio, essa estrutura todinha, aqui está aparecendo que está ligado, mas não está ligado, tá bom? O mesmo raciocínio você vai fazer aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado ao hidrogênio, OH, mas está ligado a esse carbono que está ligado ao H e está ligado a um carbono que está ligado ao metil. Já são diferentes. Esse carbono também é assimétrico. Uma maneira de se descobrir é pelo plano de simetria. Sandrão, como é o plano de simetria? Você vai passar uma linha, tá? Cortando aqui a diagonal. Quando você passa uma linha aqui, ó, você vai ver que o lado de cá desse plano é diferente desse. Quando você passa uma linha aqui, ó, desse carbono aqui, ó, cortando no meio, você vê que o lado de cá é diferente do lado de cá. Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos supor que você tenha essa estrutura aqui. Quando você aumenta, fica grossa a escrita, né? Eu vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Então, vamos supor que você tenha essa estrutura aqui. E você tem aqui um OH. E você tem aqui um metil. Então, esse carbono aqui, no ciclo, é o único que poderia ser assimétrico. Por quê, Sandrão? Porque ele é o único que os ligantes fora do ciclo são diferentes. Eu vou até abaixar aqui para você e puxar um pouquinho para cá. Seria o único. É mesmo, Sandrão? É. Por quê? Porque ele está ligado ao H e o metil. Agora, olha só. Depois dele aqui, eu tenho um carbono com duas ligações, CH2. Eu tenho um carbono, CH2. Eu tenho um carbono de ligações CH2 e um carbono de ligações CH2. Aí, você vê o seguinte, ó. No sentido horário, eu tenho CH2. No sentido horário, CH2. No sentido horário, o segundo carbono depois dele, CH2. E o segundo também no sentido anti-horário, CH2. Ou seja, não tem nenhum ponto de diferença. Se você quiser, você passa uma linha imaginária aqui no meio. Você vai ver que os lados são iguais. Agora imagine se eu fizer isso aqui, ó. Vamos supor, eu vou tirar isso aqui. E aqui agora eu vou botar uma dupla.
tá? Opa, esse carbono aqui agora ele é um CH e esse carbono é um CH. Pelo plano de simetria eu já vi que os lados são diferentes. Então essa molécula é quiral, então o carbono é assimétrico. Mas se você quiser fazer pela diferença, vamos aqui no sentido de horário. Depois do carbono que eu estou achando que é assimétrico, vem o quem? Vem um CH2. E no sentido de horário, vem um CH. Então já tem um ponto de diferença. Bacana? Então você tem essas duas maneiras para saber se um carbono é assimétrico ou não numa cadeia fechada.